Olá, meus amores, tudo bem? Eu espero muito que sim. Bom, pessoal, estamos com mais um vídeo aqui no canal, mais um vídeo de bate-papo com a Adri. Bom, meus amores, hoje eu gostaria de conversar sobre um assunto com vocês que eu estava me lembrando aqui, de um fato que já aconteceu comigo há algum tempo atrás, né? E eu falei assim, nossa, vou comentar com o pessoal para ver se já aconteceu com eles também. Gente, sabe aquele tipo de pessoa que você tenta ser assim para as outras pessoas assim, tudo você concorda, tudo você fala assim, ah, tá bom, você dá um jeito para que toda situação que você passar, né, com a outra pessoa não fique desconfortável, que você concorde com as coisas para não arrumar briga, você fale um sim para não arrumar briga com outra pessoa, ou para não ter um desentendimento, ou para não ficar um clima chato, sei lá, qualquer coisa assim. E eu tinha muito, gente, eu passava muito por isso. Sabe, eu lembro muito bem que no trabalho, em outros lugares, eu falava assim, gente, eu não posso, essa pessoa tá me perguntando isso, mas se eu falar pra pessoa o que eu penso, o que eu quero, quer dizer, nessa situação, que geralmente é assim, ah, mas o que que você acha? Você gostaria que fosse azul ou verde, vamos supor? É claro que não era coisa de cor, né, mas era alguma decisão para tomar. E era algo que ia contra os meus princípios. Então eu falava assim, gente, eu não, prefiro não opinar. Nossa, faz o que você quiser, o que você achar certo. Porque era no coletivo, era entre todo mundo, né? E como geralmente as pessoas pendem a fazer as coisas que são mais erradas, vamos supor assim, né? Então as pessoas, a maioria concordava. Né? Dificilmente alguém falava não de alguma coisa. Então eu ficava pensando comigo, eu falava, meu Deus do céu, como que eu vou falar aqui? Se eu for falar que não, que pra mim eu prefiro não, eu vou ter que fazer do mesmo jeito, porque todo mundo tá concordando, né? O resto tudo vai concordar, porque já falaram que vai concordar. Mas assim, quando dependia de mim a situação, se era algo, é claro, que também não ia ferir os princípios, ainda mais cristão, né? Que é o que eu sigo. Aí eu concordava com a situação em questão de, tipo assim, ah, que eu já sei que vão ficar chateados se eu falar que não. Se eu falar que eu não concordo, se eu falar que não é legal, né? Se a minha opinião é contrária, então eu ainda sinto muito isso para as pessoas. Às vezes alguém fala alguma coisa para mim, eu falo assim, olha, eu prefiro não dar minha opinião, porque eu já falo na cara da pessoa meu, eu prefiro não dar minha opinião, porque a minha opinião é contrária de vocês. E se eu der opinião, vocês não vão gostar. Eu já falo desse jeito. Aí fica, ai, credo, Drink, não sei o que. Eu falei, gente, mas é verdade, né? Mas por eu ter a minha opinião, né? E deixar as pessoas, muitas vezes, desde a adolescência, né? As pessoas, ah, tá bom, desse jeito você gosta, então vai. Hoje em dia, aqui na minha casa, eu sou um pouco assim ainda. Mas por quê? Porque, assim, as opiniões deles também são diferentes, ainda mais, assim, em relação às coisas da casa. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, porque é uma coisa que eu passo aqui na minha casa, é um exemplo verdadeiro, verídico mesmo. Eu gosto das coisas de casa, assim, móveis, eletrodomésticos, tudo que der para ser. Eu prefiro coisas mais rústicas, coisas mais antigas, né? Que eu acho mais bonito. Uma casa enfeitada, uma casa decorada, né? Decorada com coisas mais rústicas. E o meu marido e meu filho mais velho, eles não são assim. Eles gostam da modernidade, eles gostam das coisas que tá na atualidade. Tipo assim, é atual, tem um painel não sei o quê, o sofá não sei como, o armário da cozinha é uma cor diferente, é um jeito diferente, não sei o quê. Tudo isso eles têm. Né? Então, o que eu falei? Eu sempre falo pro meu marido, eu falo assim, olha, a gente nunca vai pensar igual. Nesse ponto aí de casa, a gente nunca vai pensar igual. Eu falei para ele, porque o meu pensamento é ter as coisas mais rústicas. Quando eu falei para ele que eu queria ter uma chácara, coisa e tal, o que tem na minha cabeça com chácara, gente? Não sei se não é de vocês, depois vocês me contam aí. Se é assim mesmo, se é tipo algo do interior, sabe essas paredes de tijolinhos à vista, janelas e portas de madeira, né? É isso que vinha na minha mente. Vai fazer um balcão? Não, tudo bem, é legal um balcão mesmo, mas um balcão rústico, algo que você possa fazer com um tijolo também, para ficar aquela aparente, né? O tijolo assim, aparecer aquela parte mais rústica, né? Os armários, a mesma coisa, uma despensa, que eu também sempre tive o sonho de ter uma despensa na minha casa, que eu não tenho. Eu quase não tenho lugar nem para guardar as coisas, porque eu não tenho armário direito aqui, um armário super pequenininho. Né? Eu já mostrei em alguns vídeos aí atrás, dá pra fazer um tour aqui na minha casa, gente. O tour é só virar o celular e pronto. Então, isso são coisas que eu gostaria de ter, mas ele não. Então, quando a gente tem que comprar, não tem outro jeito, quebrou um negócio que vai ter que comprar. Aí eu pego pro lado dele, que eu falo assim, vou fazer o quê? Só eu que vou eu gosto desse jeito, eles não querem. Então eu tenho que, né,
como fala, não concordar, porque eu não concordo, de qualquer jeito não concordo. Mas eu respeito a opinião e falo, tá bom, beleza, gente, se vocês querem comprar assim, a gente compra assim, então. Faz tempo que não compra nada aqui, então não tem muito o que falar, né? Aliás, comprou agora, comprou uma TV desse tamanho aqui, gente. Eu tô aqui na frente dela, depois eu vou filmar ela pra vocês aqui, pra mostrar. Jesus amado. Parece um cinema agora a casa. Dá pra ver o ar dela vindo aqui, né? Que é só diminuir o volume. Mas aqui tá passando as coisas, então vem aqui tudo no meu rosto. Pode ver que tá ligada. Então, e aí a TV também, mas a TV eu também queria uma grande, então beleza. Mas não tem como ter uma TV rústica, né, gente? Mas o resto da casa tem como ter. Mas assim, olha, eu muitas vezes, aqui na minha casa, na minha família mesmo, eu falo que eu concordo com alguma coisa, quando eles falam, pra mim, pra não esticar a conversa, sabe assim? Tipo assim, ah, não, mãe, mas isso aí que você tá falando não tem nada a ver, que não sei o quê. Então, pra não esticar a conversa, eu falo, meu Deus do céu, pra ter paz. Sabe, pra ter aquela paz na cabeça? Fala, tá bom, gente, tá bom. Vamos fazer assim. Ah, vai comer isso? Então tá bom, vamos comer isso aí. Ah, eu quero, sim, quero. Ixi, eu queria comer isso aí também. Eu faço desse jeito, gente. Porque assim, eu penso comigo, pelo menos. Não sei se vocês têm esse pensamento. Mas eu que tenho que me poupar as coisas. Ninguém, gente, ninguém vai me poupar. Nem filho, nem marido, nem irmã, nem mãe. Nem ninguém. Ninguém vai te poupar de nada na sua vida. Você tem que se poupar daquilo que vai te deixar nervosa, daquilo que vai te deixar ansiosa. Você que tem que cuidar da sua saúde. Você que tem que cuidar de tudo. Tudo relacionado a você é você mesmo. Deus cuida de você lá do céu, mas as coisas que você pode fazer aqui, é você que tem que fazer. Pronto, acabou. Não tem como você depender das pessoas para isso. E nem da opinião delas para isso também. E se a opinião delas, né, vai te deixar chateado ou alguma coisa assim, não pergunte. Não pergunte a opinião, é melhor perguntar. E se a pessoa vier falar para você, você só escuta e pronto. Né? Eu prefiro fazer isso. Né? Algumas vezes eu dou, que eu tô falando, né? Também sou uma pessoa de carne e osso, então às vezes a pessoa fala uma coisa tão absurda pra mim que eu me sinto até na obrigação de falar assim, gente, mas tá muito na cara que isso aí não vai dar certo. Mas se ela falou pra mim, então ela tá me dando a liberdade de dar minha opinião pra ela também. Ou às vezes até pede mesmo a opinião, né? E eu acabo falando, ainda mais relacionado a filhos, gente. Outra coisa, que esse negócio de filho, assim, realmente, eu tenho o meu pensamento, né, de criação de filho de uma maneira e ninguém tira da minha cabeça não, gente. Isso daí não. Isso daí eu não abro mão de falar assim, ah, não, mas vou deixar passar a mão na cabeça agora. Ah, deixa, porque senão ele fica atormentando a minha cabeça. Não, atormenta pra você ver só o que acontece. Eu falo pros dois aqui, eu falo assim, vocês podem ter a idade que for, o tamanho que for, com o mais novo, acho que deve estar com mais de 1,86 m. Porque a última vez que a gente mediu ele, estava com 1,86 m. Eu já falo com ele assim, ó, olhando pra cima. Mas, independente da idade, o respeito sempre tem que ter. E outra coisa, falei, tá falado. É o que eu falei, né? O mais velho é a mesma coisa. Enquanto ele tiver aqui, ele vai fazer 25 anos, né? Esse mês agora, dia 21, ele faz 25 anos. E eu falo a mesma coisa, entendeu? A gente tem que acatar o que pai e mãe fala. Não tem jeito, né? Não pode ficar liberando geral, não, que virou Brasil aqui. Ah, virou Brasil, só que não tá no Brasil. Eu tenho a camiseta do Brasil, gente, como que não virou Brasil? Não, mas é sério, eu sou brava nessa parte, eu sou brava. Na criação de filho, o negócio tem que ser bem certinho mesmo. Ainda mais, assim, relacionado às coisas de Deus. Ixi, eu pego no pé, gente do céu. Mas pego, eu não sei nem se... Às vezes eles até reclamam, devem reclamar aí pra alguém de mim. Mas eu pego, eu sou uma pessoa que super falo bastante coisa assim mesmo a respeito das coisas. Eu sempre comparo a nossa vida com as coisas da Bíblia. Porque a Bíblia é o nosso manual de vida, né? Eu criei eles com a palavra de Deus, né? Falando da palavra de Deus e o que tinha que fazer, o que não pode fazer também, porque a palavra de Deus também fala que a gente não é, o que não é para fazer também, que não pode fazer. Né? Então, que nós tenhamos essa consciência de criar os filhos desse jeito. Mas, né, com isso daí é controlado, porque eu falo e geralmente, né, só se faz atrás de mim, porque a gente sabe que filho na nossa frente é uma coisa, atrás da gente é outra super diferente. Porque eu também fui filha, né? Eu também sou filha, quer dizer, né? Mas fui adolescente. Então eu sei que na frente da minha mãe, quietinha, isso, aquilo, quando eu saía pra trás da minha mãe, nem ainda mais que nós não conhecíamos nem Jesus, não tava nem aí com Deus, com ninguém, a gente fazia um forféu. Né? Mentia e falava um monte de coisa, mas, né, hoje os meus filhos, eles conhecem a palavra do Senhor, então tem que obedecer. Senão apanha, mesmo velho. Bom, gente, então, eu queria falar sobre isso que eu tava pensando hoje, sobre a gente muitas vezes abrir mão da nossa, como fala assim, da nossa opinião,
da nossa liberdade de expressão com as pessoas, né? E a gente acabar deixando a pessoa sempre dando prioridade para as pessoas, sempre dando, ah, não, tá bom, vamos assim, para evitar de briga, para evitar de confusão, né? Para algumas pessoas, que nem para mim, em alguns casos isso eu consigo fazer, mas não em todos. Mas eu não acho isso muito legal, a pessoa ficar fazendo isso sempre. Porque, assim, para evitar uma briga, beleza, você fazer isso porque você está sendo até pacificadora aí, evitando uma briga, né? Mas, muitas vezes, é uma decisão mais séria, ou é uma opinião que você tem que dar no seu trabalho que vai te prejudicar depois, que nem já aconteceu comigo, de dar, né, de eu concordar e depois acabou me prejudicando, né? Uma das coisas, se alguma das meninas ver esse vídeo algum dia, elas vão saber que é pura realidade, que eu também não ia vir aqui para ficar mentindo, né? Mas quando a gente teve esse problema com pandemia, com essas coisas assim, né? Todas as meninas saíram, ficou eu e a Gabi, duas vendedoras só, né? E a gente teve que atender outros estados, coisas que a gente não fazia. A gente atendia só aqui, como falo, o estado de São Paulo, né? Que era a minha parte, que era a região de Ribeirão Preto, essas coisas assim. E a Gabi, ela atendia uma parte do Nordeste, mas a gente não atendia, tipo, Mato Grosso, Curitiba, esses lugares a gente não atendia. E acabou que a gente teve que fazer isso. Então, tinha algumas coisas que eram diferentes para você atender aquela região, né? Tributação, as coisas assim, né? Coisa de serviço. E isso foi muito difícil para nós. E nós ficamos, nós duas, nós passamos o final de ano, todo mundo ficou, né? As vendedoras ficaram de folga e nós ficamos trabalhando, né? Então, quer dizer, eu fiz aquilo para facilitar a vida de outras pessoas que estavam com muito medo, né, do que estava acontecendo no mundo todo, né? E eu vi que estava muito assim, como fala? Sabe quando as pessoas ficam ansiosas, muito preocupadas? Então eu falei assim, bom, como eu estou um pouco menos do que elas, né? Então eu acho melhor eu ficar aí. Eu também não ia viajar, não tinha intenção. Elas também, não sei se viajaram ou não, porque também daquele jeito que tava, né? Não tava dando muito para viajar. Mas, né, não sei. Isso aí, nessa parte eu não sei. Mas eu sei que ninguém quis ficar. Ah, não, que já tava marcado, que o meu não vou mudar, não sei o quê, não sei o quê. E aí tinha que ter gente lá, né? E aí foi isso que acabou ficando eu, a Gabi, que é ela era um pouco mais nova que eu na época de empresa, né? Eu já tinha bastante tempo. E eu falei, então eu vou ficar. Fiquei para ajudar também, porque eu amo a minha chefe, né? Não é minha chefe mais, mas eu amo muito ela, eu gosto muito dela. E para mim também era como se eu estivesse prestando um favor para ela também. Eu sei que não era um favor para ela, porque era da empresa, né? Não tinha nada a ver com ela, tinha a ver com a empresa, mas eu sabia que isso ia facilitar a vida dela também, que ela não ia precisar ficar pedindo, implorando quase para os outros poderem ficar, né? E é um trabalho, né, gente? Se a empresa fala que precisa, a gente tinha que ficar também. Mas eu tinha a opção de falar que não também. Mas eu não fiz isso para não prejudicar tanto a empresa, como não prejudicar as outras meninas, porque aí ela ia ter que escolher entre outras, aí os outros iam poder ficar até bravo comigo, alguma coisa assim. E aí acabou me prejudicando também, querendo ou não, né? Porque aquilo foi um estresse muito grande para nós. Né? Imagina só em duas, coisa que tinha umas 7. Né? Aí em 7 aqui em São Paulo, de vendedora. E as outras vendedoras que não estavam trabalhando, que não podiam trabalhar, dos outros estados, porque a empresa é grande, tinha bastante vendedor em outros lugares. A gente teve que atender a região delas todinhas. Então foi muito estressante mesmo. Tanto que depois disso, gente, eu não consegui trabalhar mais direito. Depois disso daí, eu acho que a pressão estava tão grande em cima e ainda tinha que bater meta, viu? Ainda tinha que bater meta. E a pressão estava tão grande entre a gente, porque no meu caso, eu não fiquei bem depois. A Gabi, até hoje, ela trabalha lá. Glória a Deus, né? Que as coisas melhoraram, então ela tá lá. Mas eu penso assim, né? Eu tenho esse pensamento comigo. Tem coisas que vai te prejudicar depois, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado. A sua opinião, às vezes vai ser uma opinião boa, às vezes vai ser uma opinião ruim, mas se você tem a sua... Aliás, se você tem, não, todo mundo tem, né? O direito de falar o que pensa, né? Aqui não é um país livre, então nós temos o direito de falar o que pensa. Tudo bem se a pessoa quer ou não ficar com a gente na empresa, ou se quer ou não ser nossa amiga, dependendo de quem você falar, né? Ou quer não estar perto de você, aí já vai ser uma decisão dela, mas a sua decisão, o que você pensa, você tem que falar, porque isso te prejudica depois, né? Coisas que vão te prejudicar, você vai saber, né? No que você vai estar passando aí. Mas coisas que dá para você evitar briga, evitar encrenca, que nem na sua casa, ou no ambiente de trabalho, onde for, que não for te prejudicar, é melhor você nem opinar mesmo, e nem dar, como fala? Não é dar opinião,
Falar o que você pensa, entendeu? Não é, nem dar opinião, porque às vezes a pessoa não tá pedindo sua opinião, mas falar aquilo que você pensa. Nem sempre você pode falar o que pensa. Nem sempre, gente. Na grande maioria das vezes, dependendo de quem você for falar, você não tem como falar o que pensa. Mas tem vezes que são necessárias, aí você vai ter que falar, não vai ter outro jeito. Bom, meus amores, é sobre isso que eu queria falar, né? Pra gente tomar muito cuidado com isso, pra não se prejudicar por falar sim pras pessoas sempre. Ai, sim. Ah, eu concordo. Se você vai falar sim, que seja um sim que realmente vai também beneficiar você, não só a outra pessoa. Sempre pensa nisso, hein? O benefício tem que vir para você também. Tá bom, meus amores? Ó, um beijo para vocês, que Deus abençoe grandemente o dia de vocês em nome de Jesus e até o próximo vídeo.